Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Aqui, Vitor Machado, do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Bem-vindos a todos. Aos recém-chegados, vamos logo se inscrever no canal. E a todo mundo, vamos pelo menos dar um like logo, preventivo de esquecimento logo agora. Depois tem mais conversa sobre isso, mas muito bem, hoje é dia 25 de outubro, dia de sábado Lovecraft. E hoje nós vamos ao que há de mais clássico do círculo Lovecraft. Hoje nós vamos retornar a um dos autores mais representativos desse grupo, mais importantes, mais amados aqui no canal, que vem a ser Robert E. Howard, o nosso texano favorito. Hoje então nós vamos eu vou começar com... Eu escolhi, tem muita coisa, a gente já abriu várias frentes do Robert E. Howard, aqui vocês podem dar uma olhada na playlist dele, tem playlists por personagens, né? Vocês sabem que Howard é um emérito criador de personagens, tem um monte deles, o mais famoso de todos, obviamente, é o Conan, mas tem muitos outros, né? E que nós já narramos de praticamente todos eles. Vocês podem dar uma mini maratonada Howard aqui, olhando as diversas playlists ou olhando a playlist geral do Howard. Mas eu resolvi escolher hoje, vocês sabem que também, quem quiser mais detalhes sobre vida e obra desse grande escritor, um ícone do pulp, é só dar uma olhada nas introduções que a gente fez para essas postagens todas que estão na playlist, né? Mas vocês sabem, claro, que ele ele teve uma vida assim muito dramática. Ele morreu muito jovem, né? Se suicidou por conta da depressão derivada da morte da mãe. Mas isso mais detalhadamente estão lá nas introduções, vocês podem olhar lá. Mas então eu resolvi escolher uma obra muito marcante, muito importante da obra dele, uma obra do auge da carreira, o que não quer dizer que a carreira dele já estivesse num nível assim maduro, até porque não deu tempo, né? Porque ele se suicidou, essa obra que eu escolhi é de 1929, e ele morreu uns poucos anos depois, se matou uns poucos anos depois. Mas nesse momento ele estava, se não na maturidade da obra, ele estava num momento de maior reconhecimento. Ele publicava de forma tranquila, facilmente na Weird Tales, como foi o caso, né, dessa obra que eu escolhi aqui. Ela tem várias características que eu vou comentar daqui a pouquinho. Antes eu só vou lembrar a vocês que continuem dando, eu sou muito grato a vocês todos pela expansão do canal nos últimos tempos, mas que vocês continuem dando aquele apoio para o nosso projeto que vocês todos conhecem, os likes, os hypes, o comentários, sempre muito bacana. Essa aqui é uma comunidade muito rica em termos de comentário e estimula muito, né? O compartilhamento para amigos, para expandir nossa comunidade e, naturalmente, conforme está na descrição, sempre está lá o detalhamento dos demais formas de apoio. Isso eu sempre lembro a vocês aqui nas nossas conversas, né? Porque isso é realmente, de fato, muito importante para o projeto continuar indefinidamente por muitos anos para frente. Mas então, voltando aqui para a nossa postagem de hoje, eu escolhi um conto não, é uma novela que foi, inclusive, não deixa de ser um atendendo a pedidos, foi um pedido de seguidor já há um bom tempo atrás. É uma novela chamada Skull Face, Cara de Caveira. Skull Face é uma novela icônica do mundo do pulp. E eu poderia postá-la toda de uma vez só, ficaria uma postagem meio grande, mas eu resolvi fazer uma postagem emulando ou imitando o que aconteceu com a Weird Tales. O Skull Face foi publicado em 3 números da revista subsequentes, outubro, novembro e dezembro de 1929. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui.
Você sabe que o nosso canal aqui tem um certo apreço pela precisão, né? E eu quero então fazer uma postagem desse grande Skull Face em 3 postagens exatamente conforme saiu na revista. Com essa novela, então hoje nós vamos para os primeiros 10 capítulos, é um total de 23 capítulos, de tamanhos diferentes. Então os 10 primeiros capítulos equivalem a mais ou menos o que saiu na revista no número de outubro de 29. Então eu vou narrar hoje os 10 primeiros capítulos dessa aventura. É uma aventura incrível, ela é uma mistura, ela tem forte influência do Lovecraft e tem forte influência também do Sax Rohmer. Sax Rohmer, um belo dia, aparece por aqui no canal. Ele é o criador do icônico personagem também, um arqui-inimigo da humanidade, o Fu Manchu. Esse aparece, tem muito dele no cinema. É um personagem muito famoso, talvez mais famoso do que o escritor, o Sax Rohmer. Na verdade, o Skull Face é uma mistura de Fu Manchu, do Sax Rohmer, só que em vez de ter um diabólico vilão chinês, oriental e tal, tem uma figura que eu não vou dar maiores detalhes para não estragar a trama, mas ela remete ao ambiente, ao panteão do Lovecraft. A começar pelo nome do vilão, né, que ele chama... O Skull Face, o nome dele real é Cthulhu. Bom, não preciso nem falar mais nada. Mas então, esse Skull Face é uma espécie de mistura entre a obra do Sax Rohmer, do Fu Manchu, com esse toque Lovecraftiano. Muito bacana, muito interessante. Outra forma de classificar essa obra, Skull Face, ele é uma espécie de horror sobrenatural com aventura e com conspirações geopolíticas globais. É o que há, muito bacana e muito, desse terceiro ponto de vista, muito atual, inclusive. O que me leva a comentar com vocês é o seguinte: ele menciona várias vezes algo que hoje é corriqueiro. No YouTube aparece toda hora, só se fala muito nisso, numa suposta decadência da civilização ocidental, vis-à-vis o crescimento de outras civilizações, questões de migração e tal. Isso é o que há hoje em dia na web, está cheio disso, né? Eu não vou comentar isso aqui, cada um tem seu ponto de vista, né? Acredito ou não acredito que está em andamento, não sei. Bem, mas o Howard acreditava nessa decadência da civilização ocidental claramente, e acreditava lá nos anos 20, hein? 20 e 30. Já é uma antevisão do que para muita gente é uma realidade de hoje. Bom, então é isso que eu poderia comentar sobre a novela. Não percam que vai ter a sequência conforme na Weird Tales, né? Hoje, sábado que vem, e no subsequente. Isso é o que nós vamos ter para vocês nos 3 próximos sábados Lovecraft. Outro aspecto que vale a pena comentar aqui, lembrando, como eu tenho feito quando as postagens são divididas, eu vou fazer os comentários todos hoje. Então, nas próximas 2 não vai haver introdução, não vai haver comentário. Bem, outra coisa que se pode dizer sobre essa novela, Skull Face, é que ela é uma novela que a gente pode classificar de transição. Por exemplo, dos grandes personagens do Howard, ele já tinha criado o Kul, o Atlante, já tinha criado também o Solomon Kane, mas ainda não tinha criado o Conan. Então vocês vão perceber nitidamente que a dinâmica dessa novela ela é uma transição clara entre as aventuras do Solomon Kane e do Kul para posteriormente o Conan. Isso é uma coisa importante a comentar, né? Também sobre essa novela. Mas muito bem, não vamos então incumpridar demais, nós vamos diretamente para a narração dos primeiros 10 capítulos desse monumento pulp que certamente vocês vão amar. Skull Face, de
Robert E. Howard, 1929, publicado originalmente na revista Weird Tales em seus números de outubro, novembro e dezembro de 1929. School Face, 1929, publicada na Weird Tales em outubro, novembro e dezembro de 1929. Uma obra de Robert E. Howard. Capítulo 1. O rosto na névoa. Não somos nada mais do que uma fileira em movimento de formas mágicas de sombra que vêm e vão. Omar Khayyam. O horror tomou forma concreta pela primeira vez em meio à mais inconcreta de todas as coisas, um sonho com Ashish. Eu estava em uma jornada atemporal e sem espaço pelas terras estranhas que pertencem a este estado de ser, a 1 milhão de milhas de distância da Terra e de todas as coisas terrenas. No entanto, tomei consciência de que algo se estendia através dos vazios desconhecidos. Algo que rasgava implacavelmente as cortinas separadoras das minhas ilusões e se intrometia em minhas visões. Não retornei exatamente à vida desperta comum, mas estava consciente de uma visão e um reconhecimento desagradáveis e que pareciam fora de sintonia com o sonho que eu estava desfrutando naquele momento. Para alguém que nunca conheceu as delícias do haxixe, minha explicação deve parecer caótica e impossível. Ainda assim, eu estava ciente de uma névoa se rompendo, e então o rosto se intrometeu em minha visão. A princípio, pensei que fosse apenas uma caveira. Então vi que era de um amarelo hediondo em vez de branco, e era dotado de alguma forma horrível de vida. Os olhos brilhavam profundamente nas órbitas, e os maxilares se moviam como se estivessem falando. O corpo, exceto pelos ombros altos e finos, era vago e indistinto, mas as mãos que flutuavam nas névoas diante e abaixo do crânio eram horrivelmente vívidos e me encheram de medos arrepiantes. Eram como as mãos de uma múmia, longas, magras e amarelas, com articulações nodosas e garras cruéis e curvas. Então, para completar o vago horror que rapidamente tomava conta de mim, uma voz falou. Imagine um homem morto há tanto tempo que seu órgão vocal enferrujou e desacostumou-se à fala. Este foi o pensamento que me atingiu e me fez arrepiar enquanto eu ouvia. Um bruto forte e alguém que pode ser útil de alguma forma. Cuide para que ele receba todo o haxixe de que precisa. Então o rosto começou a recuar, mesmo quando eu sentia que era o assunto da conversa, e as névoas se ergueram e começaram a se fechar novamente. No entanto, por um único instante, uma cena se destacou com uma clareza surpreendente. Eu ofeguei, ou tentei ofegar, pois sobre o ombro alto e estranho da aparição, outro rosto se destacou claramente por um instante, como se o dono me espiasse. Lábios vermelhos entreabertos, cílios longos e escuros, olhos vívidos sombreados, uma nuvem cintilante de cabelo. Por cima do ombro do horror, uma beleza de tirar o fôlego me encarou por um instante. Capítulo 2. O escravo do haxixe. Do centro da terra, através do 7º portal, eu me elevei, e no trono de Saturno me sentei. Omar Khayyam. Meu sonho com o rosto de caveira foi carregado por aquele abismo geralmente intransponível que existe entre o encantamento do haxixe e a realidade monótona. Sentei-me de pernas cruzadas em uma esteira do Templo dos Sonhos de Yun Shatu e reuni as forças esvaecidas do meu cérebro em decomposição na tarefa de lembrar eventos e rostos. Este último sonho foi tão completamente diferente de qualquer outro que eu já tivera antes que meu interesse minguante foi despertado a ponto de indagar sobre sua origem. Quando comecei a experimentar haxixe, procurei encontrar uma base física ou psíquica para os desvairados voos de ilusão a ele associados, mas ultimamente eu me contentava em desfrutar sem buscar causa e efeito.
De onde vinha essa inexplicável sensação de familiaridade em relação àquela visão? Peguei minha cabeça latejante entre as mãos e procurei laboriosamente uma pista. Um morto-vivo e uma moça de rara beleza que o espiara por cima do ombro. Então me lembrei, de volta à névoa de dias e noites que encobre a memória de um viciado em haxixe, meu dinheiro havia acabado. Pareciam anos, ou possivelmente séculos, mas minha razão estagnada me dizia que provavelmente haviam se passado apenas alguns dias. De qualquer forma, eu havia me apresentado no sórdido bar de Yum Chatu, como sempre, e fora expulso pelo grande negro Assim, quando souberam que eu não tinha mais dinheiro. Meu universo se despedaçando ao meu redor e meus nervos zumbindo como cordas de piano, tensas pela necessidade vital que era minha. Agachei-me na sarjeta e balbuciei bestialmente, até que Assim saiu cambaleando e calou meus lamentos com um golpe que me derrubou, meu atordoado. Então, quando me levantei cambaleando e sem pensar em nada além do rio que fluía com um murmúrio fresco tão perto de mim, uma mão leve pousou como um toque de uma rosa em meu braço. Virei-me assustado e fiquei paralisado diante da visão de beleza que se me deparou. Olhos escuros, límpidos de piedade, me examinaram e a mãozinha em minha manga esfarrapada me puxou em direção à porta do Templo dos Sonhos. Recuei, mas uma voz baixa, suave e musical me incitou e, cheio de uma confiança estranha, cambaleei com minha bela guia. A porta assim nos encontrou, mãos cruéis erguidas e uma carranca sombria em sua testa simiesca. Mas enquanto eu me encolhi ali, esperando um golpe, ele parou diante da mão erguida da moça e de sua palavra de comando, que assumira um tom imperioso. Não entendi o que ela disse, mas vi vagamente, como em uma névoa, que ela deu dinheiro ao negro e me conduziu a um sofá, onde me fez reclinar e arrumou as almofadas como se eu fosse o rei do Egito, em vez de um renegado esfarrapado e sujo, que vivia apenas para o haxixe. Sua mão fina tocou minha testa friamente por um instante, e então ela se foi. E Yusef Ali veio, trazendo a substância pela qual minha alma clamava. E logo eu estava vagando novamente por aqueles países estranhos e exóticos que só um escravo do haxixe conhece. Agora, enquanto eu estava sentado no tapete e refletia sobre o sonho do rosto de caveira, eu me perguntava mais. Desde que a garota desconhecida me trouxera de volta ao bar, eu tinha ido e vindo como antes, quando tinha dinheiro de sobra para pagar Yum Chatu. Alguém certamente o estava pagando por mim, e embora meu subconsciente tivesse me dito que era a garota, meu cérebro enferrujado não conseguiu compreender o fato completamente, ou se perguntar por quê. Qual a necessidade de me perguntar, afinal? Então alguém pagou e os sonhos vívidos continuaram. O que me importava? Mas agora eu me perguntava. Pois a garota que me protegera de Assim e trouxera o haxixe para mim era a mesma garota que eu vira no sonho do rosto de caveira. Através da embriaguez da minha degradação, a atração dela atingiu meu coração como uma faca e, estranhamente, reviveu as lembranças dos dias em que eu era um homem, como os outros homens, ainda não um escravo taciturno e servil dos sonhos. Eram distantes e obscuras, ilhas cintilantes na névoa dos anos, e que mar escuro se estendia entre elas. Olhei para minha manga esfarrapada e para a mão suja e em forma de garra que se projetava dela. Olhei através da fumaça suspensa que embaçava o quarto sórdido para os beliches baixos ao longo da parede, onde jaziam os sonhadores com olhares vazios, escravos como eu, do haxixe ou do ópio. Olhei para os chineses de chinelos deslizando suavemente de um lado para o outro, carregando cachimbos ou assando bolas de purgatório concentrado sobre pequenas fogueiras tremeluzantes. Olhei para Assim em pé, de braços cruzados, ao lado da porta, como uma grande estátua de basalto negro. E estremeci e escondi o rosto nas mãos, porque, com o tênue amanhecer da volta da masculinidade, eu sabia que este último e mais cruel sonho era fútil. Eu havia atravessado um oceano sobre o qual jamais poderia retornar. Havia me isolado do mundo dos homens e mulheres normais. Nada restava agora, a não ser afogar este sonho como havia afogado todos os meus outros.
rapidamente e com a esperança de que em breve alcançaria aquele oceano supremo que está além de todos os sonhos. Assim, esses monstros fugazes de lucidez, de anseio, que rasgam os véus de todos os escravos da droga, inexplicáveis, sem esperança de realização. Então voltei aos meus sonhos vazios, à minha fantasmagoria de ilusões, mas às vezes, como uma espada cortando a névoa através das terras altas, das terras baixas e dos mares das minhas visões, flutuava, como música meio esquecida, o brilho de olhos escuros e cabelos cintilantes. Você pergunta como eu, Stephen Costigan, americano e um homem de algumas realizações e cultura, vim parar em um antro imundo de Limehouse, em Londres? A resposta é simples. Não um libertino cansado, eu, buscando novas sensações nos mistérios do Oriente. Mas eu respondo, Argonne. Céus, que profundezas e alturas de horror espreitam nessa única palavra. Chocado, dilacerado, dias e noites sem fim, e um inferno vermelho rugindo sobre a terra de ninguém, onde eu jazia baleado e baionetado em pedaços de carne sangrenta. Meu corpo se recuperou, não sei como. Minha mente nunca se recuperou. E os fogos saltitantes e as sombras mutáveis em meu cérebro torturado me levaram para baixo e mais para baixo, ao longo da escada da degradação, indiferente, até que finalmente encontrei trégua no templo dos sonhos de Yun Shatu, onde matei meus sonhos vermelhos em outros sonhos. Os sonhos de Ashish, pelos quais um homem pode descer aos abismos mais baixos dos infernos mais vermelhos, ou voar para aquelas alturas inomináveis, onde as estrelas são pontas de diamante sob seus pés. Agora as visões do bêbado, da besta, eram minhas. Alcancei o inatingível. Fiquei cara a cara com o desconhecido, e em calma cósmica conheci o inimaginável. E fiquei contente, de certa forma, até que a visão de cabelos polidos e lábios escarlates varreu meu universo construído de sonho e me deixou estremecendo entre suas ruínas. Capítulo 3 – O Mestre da Perdição. E aquele que te jogou no campo, ele sabe de tudo. Ele sabe. Omar Khayyam. Uma mão me sacudiu bruscamente quando eu emergi languidamente da minha última farra. O mestre te chama. Levanta, porco. Foi Hassim quem me sacudiu e falou. Para o inferno com o mestre, respondi, pois odiava Hassim e o temia. Levanta ou não terás mais Ashish. Foi a resposta brutal e me levantei com uma pressa trêmula. Segui o enorme homem negro e ele me guiou até os fundos do prédio, entrando e saindo entre os sonhadores miseráveis no chão. Reúnam todos no convés, zumbiu um marinheiro em um beliche. Todos! Hassim abriu a porta dos fundos e me fez sinal para entrar. Eu nunca havia passado por aquela porta antes e supus que ela levasse aos aposentos privados de Yun Shatu. Mas era mobiliado apenas com uma cama de lona, um ídolo de bronze de algum tipo, diante do qual queimavam um incenso e uma mesa pesada. Hassim me lançou um olhar sinistro e agarrou a mesa como se fosse girá-la. Girou como se estivesse sobre uma plataforma giratória e uma parte do piso girou junto, revelando uma porta escondida no chão. Degraus desciam na escuridão. Hassim acendeu uma vela e, com um gesto brusco, me convidou a descer. Obedeci com a obediência lenta de um viciado em drogas. E ele me seguiu, fechando a porta acima de nós por meio de uma alavanca de ferro presa na parte inferior do piso. Na semi-escuridão, descemos os degraus frágeis, uns 9 ou 10, eu diria, e então chegamos a um corredor estreito. Ali, Hassim novamente assumiu a liderança, segurando a vela bem alto à sua frente.
Eu mal conseguia ver as laterais daquela passagem em forma de caverna, mas sabia que não era larga. A luz bruxuleante mostrava que ela estava desprovida de qualquer tipo de mobília, exceto por uma série de baús de aparência estranha que ladeava as paredes. Recipientes contendo ópio e outras drogas, pensei. Uma correria contínua e o brilho ocasional de pequenos olhos vermelhos assombravam as sombras, denunciando a presença de um vasto número de ratos gigantes que infestam a orla do Tâmisa naquela área. Então mais degraus surgiram da escuridão à nossa frente, enquanto o corredor chegava a um fim abrupto. Hassim liderou o caminho e no topo bateu 4 vezes no que parecia ser a parte inferior de um piso. Uma porta escondida se abriu e uma torrente de luz suave e ilusória a atravessou. Hassim me empurrou bruscamente para cima e eu fiquei piscando em um cenário como nunca tinha visto em meus voos mais selvagens de visão. Eu estava em uma selva de palmeiras, por onde se contorciam 1 milhão de dragões de cores vivas. Então, quando meus olhos assustados se acostumaram à luz, percebi que não havia sido transferido repentinamente para outro planeta, como pensara a princípio. As palmeiras estavam lá, assim como os dragões, mas as árvores eram artificiais e estavam em grandes vasos, e os dragões se contorciam sobre pesadas tapeçarias que escondiam as paredes. O quarto em si era monstruoso, inumanamente grande, me pareceu. Uma fumaça espessa, amarelada e tropical em sua sugestão, parecia pairar sobre tudo, velando o teto e confundindo olhares para cima. Essa fumaça, vi, emanava de um altar em frente à parede à minha esquerda. Estremeci. Através da névoa ondulante cor de açafrão, 2 olhos horrivelmente grandes e vívidos brilharam para mim. Os contornos vagos de algum ídolo bestial tomaram forma indistinta. Lancei um olhar inquieto ao redor, notando os divãs e sofás orientais e os móveis bizarros, e então meus olhos pararam e pousaram em uma tela laqueada bem à minha frente. Eu não conseguia perfurá-lo e nenhum som vinha de além dele, mas sentia olhos penetrando minha consciência através dele, olhos que queimavam minha alma. Uma estranha aura maligna emanava daquela tela estranha com suas esculturas bizarras e decorações profanas. Hassim fez uma profunda reverência diante dela e, então, sem falar, recuou e cruzou os braços como uma estátua. Uma voz de repente quebrou o silêncio, pesado e opressivo. Você que é um porco, gostaria de ser um homem novamente? Estremeci. O tom era desumano, frio, mas ainda havia uma sugestão de longo desuso dos órgãos vocais. A voz que eu ouvi em meu sonho. Sim, respondi como em transe. Eu gostaria de ser um homem novamente. O silêncio se instalou por um instante. Então a voz voltou com um sussurro sinistro por trás do som, como morcegos voando por uma caverna. Farei de você um homem novamente, porque sou amigo de todos os homens alquebrados. Não farei isso por um preço, nem por gratidão. E dou-lhe um sinal para selar minha promessa e meu voto. Enfie sua mão através da tela. Diante dessas palavras estranhas e quase ininteligíveis, fiquei perplexo, e então, enquanto a voz invisível repetia o último comando, dei um passo à frente e enfiei a mão por uma fenda que se abriu silenciosamente na tela. Senti meu pulso agarrado por um punho de ferro e algo 7 vezes mais frio que gelo tocou a parte interna da minha mão. Então meu pulso foi solto e, estendendo a mão, vi um símbolo estranho, traçado em azul, perto da base do meu polegar. Algo como um escorpião. A voz falou novamente em uma língua sibilante que eu não entendi, e Hassim deu um passo à frente respeitosamente.
Ele estendeu a mão sobre a tela e se virou para mim, segurando uma taça com um líquido cor de âmbar, que me ofereceu com uma reverência irônica. Aceitei-a hesitante. Beba e não tema, disse a voz invisível. É apenas um vinho egípcio, com qualidades vivificantes. Então levantei a taça e a esvaziei. O sabor não era desagradável, e mesmo ao entregar a taça a Hassim novamente, pareceu-me sentir uma nova vida e vigor percorrerem minhas veias cansadas. Fique na casa de Yum Shatu, disse a voz. Você receberá comida e uma cama, até estar forte o suficiente para trabalhar por conta própria. Não usará haxixe, nem precisará de nenhum. Vá. Como se estivesse atordoado, segui Hassim de volta pela porta escondida. Desci os degraus, atravessei o corredor escuro e subi pela outra porta que nos levava ao Templo dos Sonhos. Ao sairmos da Câmara dos Fundos para a sala principal dos sonhadores, virei-me para o negro maravilhado. Mestre? Mestre de quê? Da vida? Hassim riu, feroz e sardonicamente. Mestre da perdição. Capítulo 4. A Aranha e a Mosca. Havia a porta para a qual eu não encontrava a chave. Havia o véu através do qual eu não podia ver. Omar Khayyam. Sentei-me nas almofadas de Yum Shatu e ponderei com uma clareza mental nova e estranha para mim. Quanto a isso, todas as minhas sensações eram novas e estranhas. Senti como se tivesse acordado de um sono monstruosamente longo e, embora meus pensamentos estivessem lentos, senti como se as teias de aranha que os obstruíam por tanto tempo tivessem sido parcialmente removidas. Passei a mão pela testa, notando como ela tremia. Eu estava fraco e trêmulo e sentia as pontadas da fome, não de droga, mas de comida. O que havia na poção da qual eu me havia saciado na Câmara do Mistério? E por que o mestre me escolhera entre todos os outros miseráveis de Yum Shatu para a regeneração? E quem era esse mestre? De alguma forma a palavra soava vagamente familiar. Procurei me lembrar com dificuldade. Sim, eu o ouvira, deitado meio acordado nos beliches ou no chão, sussurrado sibilantemente por Yum Shatu, Hassim ou Yusef Ali, o Mouro, murmurado em suas conversas em voz baixa e sempre misturado a palavras que eu não conseguia entender. Não era Yum Shatu, então, o mestre no Templo dos Sonhos? Eu pensava, e os outros viciados pensavam, que o chinês mirrado detinha o domínio indiscutível sobre este reino monótono e que Hassim e Yusef Ali eram seus servos. E os 4 rapazes chineses que torravam ópio com Yum Shatu e Arkan, o afegão, Santiago, o haitiano, e Ganra Singh, o renegado Sikh, todos a soldo de Yum Shatu, supunhamos, ligados ao senhor do ópio por laços de ouro ou medo. Pois Yum Shatu era um poder na Chinatown de Londres, e eu ouvira dizer que seus tentáculos atravessavam os mares até lugares altos de tenazes poderosas e misteriosas. Era Yum Shatu atrás do biombo de Lhasa? Não. Eu conhecia a voz do chinês e, além disso, o vira andando pela frente do templo assim que eu passava pela porta dos fundos. Outro pensamento me ocorreu. Muitas vezes, deitado meio entorpecido, nas últimas horas da noite ou no início da aurora cinzenta, eu vira homens e mulheres entrarem furtivamente no templo, cujas vestimentas e porte eram estranhamente fora do lugar e incongruentes. Homens altos e eretos,
muitas vezes em trajes de gala, com seus chapéus puxados até a testa, e belas damas veladas em sedas e peles. Nunca 2 deles vinham juntos, mas sempre vinham separadamente e, escondendo suas feições, corriam para a porta dos fundos, por onde entravam e logo saíam, às vezes horas depois. Sabendo que a luxúria por drogas às vezes encontra refúgio em altas posições, nunca me perguntei muito, supondo que se tratasse de homens e mulheres ricos da sociedade que haviam sido vítimas da ânsia e que em algum lugar nos fundos do prédio havia um quarto privado para tais personagens. No entanto, agora eu me perguntava, às vezes essas pessoas permaneciam ali apenas alguns instantes. Era sempre o ópio que elas vinham buscar? Ou elas também atravessavam aquele estranho corredor e conversavam com aquele atrás do biombo? Minha mente divagava com a ideia de um grande especialista a quem todas as classes de pessoas recorriam para se livrar do vício em drogas. No entanto, era estranho que tal pessoa escolhesse uma espelunca para trabalhar. Estranho também que o dono daquela casa aparentemente o olhasse com tanta reverência. Desisti quando minha cabeça começou a doer com o esforço incomum de pensar e gritei por comida. Yusef Ali me trouxe em uma bandeja com uma presteza surpreendente, mas ele me fez uma saudação ao partir, deixando-me ruminando sobre a estranha mudança de meu status no templo dos sonhos. Comi, imaginando o que aquele atrás do biombo queria comigo. Nem por um instante supus que suas ações tivessem sido motivadas pelos motivos que ele alegava. A vida no submundo me ensinou que nenhum de seus habitantes se inclinava lá muito à filantropia. E no submundo, o que a Câmara do Mistério havia sido, apesar de sua natureza elaborada e bizarra? E onde poderia estar localizado? Quando eu havia caminhado pelo corredor, dei de ombros, me perguntando se não seria tudo um sonho induzido por Ashish. Então meu olhar pousou na minha mão e no escorpião traçado nela. Não todos os homens, zumbiu o marinheiro do beliche. Todos os homens. Contar em detalhes os próximos dias seria entediante para qualquer um que não tivesse experimentado a terrível escravidão da droga. Esperei que o desejo me atacasse novamente. Esperei com uma desesperança sarcástica e certa. O dia todo, a noite toda, mais um dia. Então, o milagre foi imposto ao meu cérebro duvidoso. Contrariamente a todas as teorias e supostos fatos da ciência e do senso comum, o desejo me deixou tão repentino e completamente quanto um pesadelo. A princípio, não pude acreditar nos meus sentidos, mas acreditei que ainda estava nas garras de um pesadelo com drogas. Mas era verdade. Desde o momento em que engoli o cálice na sala do mistério, não senti o menor desejo pela substância que fora a própria vida para mim. Isso, eu sentia vagamente, era de alguma forma profano e certamente contrário a todas as regras da natureza. Se o ser terrível por trás da tela havia descoberto o segredo de quebrar o terrível poder do Ashish, que outros segredos monstruosos ele haveria descoberto e que domínio impensável era o seu? A sugestão do mal rastejava como uma serpente pela minha mente. Permaneci na casa de Yum Chatu, descansando em um beliche ou em almofadas estendidas no chão, comendo e bebendo à vontade. Mas agora que estava me tornando um homem normal novamente, a atmosfera se tornou extremamente revoltante para mim, e a visão dos miseráveis se contorcendo em seus sonhos me lembrou desagradavelmente do que eu mesmo havia sido, e isso me repeliu, me enojou. Então, um dia, quando ninguém estava me observando, levantei-me, saí para a rua e caminhei pela orla. O ar, embora carregado de fumaça e odores fétidos, encheu meus pulmões com um frescor estranho e despertou um novo vigor no que antes fora um corpo vigoroso. Renovei meu interesse pelos sons dos homens vivendo e trabalhando, e a visão de um navio sendo descarregado em um dos cais realmente me emocionou. A força de estivadores era pequena, e logo me vi arfando, erguendo e carregando
e embora o suor escorresse pela minha testa e meus membros tremessem com o esforço, eu me regozijava com a ideia de que, finalmente, era capaz de trabalhar por conta própria novamente, não importando quão baixo ou monótono o trabalho pudesse ser. Ao retornar à porta da casa de Chatu naquela noite, terrivelmente cansado, mas com a renovada sensação de virilidade que advém do trabalho honesto, Hassim me encontrou na porta. Você esteve onde? Perguntou ele asperamente. Tenho trabalhado nas docas, respondi secamente. Você não precisa trabalhar nas docas, rosnou ele. O mestre tem trabalho para você. Ele me guiou e novamente atravessei a escada escura e o corredor subterrâneo. Desta vez minhas faculdades estavam alertas e decidi que a passagem não poderia ter mais de 9 ou 12 metros de comprimento. Novamente parei diante do biombo laqueado e novamente ouvi a voz desumana de um morto-vivo. Posso lhe dar trabalho, disse a voz. Você está disposto a trabalhar para mim? Assenti rapidamente. Afinal, apesar do medo que a voz inspirava, eu estava profundamente em dívida com o seu dono. Ótimo! Pegue isto. Quando me dirigi ao biombo, uma ordem brusca me deteve e Hassim deu um passo à frente e, estendendo a mão para trás, pegou o que me foi oferecido. Aparentemente era um maço de gravuras e papéis. Isto é isso, disse aquele atrás do biombo. E aprenda tudo o que puder sobre o homem ali retratado. E Chatu lhe dará dinheiro. Compre roupas que os marinheiros usam e alugue um quarto na frente do templo. Ao final de 2 dias, Hassim o trará de volta a mim. Vá! A última impressão que tive quando a porta secreta se fechou acima de mim foi que os olhos do ídolo, piscando através da fumaça perpétua, me lançavam olhares zombeteiros. A fachada do Templo dos Sonhos consistia em quartos para alugar, mascarando o verdadeiro propósito do edifício sob o disfarce de uma pensão à beira-mar. A polícia havia feito várias visitas a Chatu, mas nunca obtivera nenhuma prova incriminadora contra ele. Então, em um desses quartos, fixei residência e comecei a estudar o material que me havia sido dado. As fotos eram todas de um homem grande, não muito diferente de mim em constituição física e contorno facial geral, exceto que ele usava uma barba espessa e tendia a ser loiro, enquanto eu sou moreno. O nome, conforme escrito nos documentos anexos, era Major Ferland Morley, comissário especial para Natal e o Transvaal. Esse cargo e título eram novos para mim, e eu me perguntava sobre a conexão entre um comissário africano e uma casa de ópio na orla do Tâmisa. Os documentos consistiam em dados extensos, evidentemente copiados de fontes autênticas, todos relacionados ao Major Morley, e uma série de documentos particulares consideravelmente esclarecedores sobre a vida privada do Major. Foi feita uma descrição exaustiva da aparência e dos hábitos pessoais do homem, alguns dos quais me pareceram muito triviais. Perguntei-me qual poderia ser o propósito e como aquele por trás do biombo havia se apossado de documentos de natureza tão íntima. Não consegui encontrar nenhuma pista para responder a essa pergunta, mas concentrei todas as minhas energias na tarefa que me fora proposta. Eu tinha uma profunda dívida de gratidão para com o homem desconhecido que me pedia isso, e estava determinado a retribuí-lo da melhor maneira possível. Nada naquele momento me parecia uma armadilha. Capítulo 5 O Homem no Divã. Que raio de lanças te enviou para brincar ao amanhecer com a morte? Kipling. Ao fim de 2 dias, Hassim me chamou enquanto eu estava na sala de ópio. Avancei com passos elásticos e resilientes, seguro na confiança de que havia extraído todo o valor dos papéis de Morley. Eu era um homem novo,
Minha rapidez mental e prontidão física me surpreenderam. Às vezes pareciam anormais. Hassim me olhou através das pálpebras semicerradas e fez sinal para que eu o seguisse, como de costume. Enquanto atravessávamos a sala, meu olhar pousou em um homem deitado em um sofá perto da parede, fumando ópio. Não havia nada de suspeito em suas roupas esfarrapadas e desleixadas, em seu rosto sujo e barbudo ou no olhar vazio, mas meus olhos, aguçados a um ponto anormal, pareciam sentir uma certa incongruência nos membros bem aparados que nem mesmo as roupas largas conseguiam apagar. Hassim falou impacientemente e eu me virei. Entramos na sala dos fundos e quando ele fechou a porta e se virou para a mesa, ela se moveu sozinha e uma figura surgiu pela porta escondida. O Sikh Ganra Singh, um gigante magro de olhos sinistros, emergiu e seguiu até a porta que dava para a sala de ópio, onde parou até que descêssemos e fechássemos a porta secreta. Novamente fiquei em meio à fumaça amarela e ondulante ouvindo a voz oculta. Você acha que sabe o suficiente sobre o Major Morley para imitá-lo com sucesso? Assustado respondi, sem dúvida que sim, a menos que conhecesse alguém que fosse íntimo dele. Eu cuido disso. Siga-me de perto. Amanhã você embarcará no primeiro barco para Calais. Lá encontrarás um agente meu que o abordará assim que desembarcar e lhe dará mais instruções. Você embarcará em segunda classe e evitará qualquer conversa com estranhos ou qualquer pessoa. Leve os papéis com você. O agente o ajudará a se recompor e seu baile de máscaras começará em Calais. Só isso. Vá! Parti com meu espanto crescendo. Toda essa balbúrdia evidentemente tinha um significado, mas um que eu não conseguia compreender. De volta à sala de ópio, Hassim pediu que eu me sentasse em algumas almofadas para aguardar seu retorno. À minha pergunta, ele rosnou que estava saindo como lhe fora ordenado para me comprar uma passagem no barco do canal. Ele partiu e eu me sentei, encostando as costas na parede. Enquanto eu ruminava, de repente pareceu que os olhos estavam fixos em mim com tanta intensidade que perturbaram o meu subconsciente. Olhei para cima rapidamente, mas ninguém parecia estar olhando para mim. A fumaça pairava pela atmosfera quente, como de costume. Yusuf Ali e os chineses deslizavam de um lado para o outro, atendendo às necessidades dos que dormiam. De repente, a porta do quarto dos fundos se abriu e uma figura estranha e hedionda saiu, hesitante. Nem todos os que encontraram a entrada no quarto dos fundos de Yum Chatu eram aristocratas e membros da sociedade. Esta era uma das exceções, e alguém de quem eu me lembrava que frequentemente entrava e saía por ali. Uma figura alta e magra, disforme, em bandagens esfarrapadas e roupas indefinidas. O rosto completamente escondido. Melhor que o rosto estivesse escondido, pensei, pois sem dúvida a bandagem escondia uma visão macabra. O homem era um leproso que de alguma forma conseguira escapar da atenção dos guardiões públicos e que ocasionalmente era visto assombrando as regiões mais baixas e misteriosas do East End. Um mistério até mesmo para os cidadãos mais humildes de Limehouse. De repente, minha mente supersensível percebeu uma rápida tensão no ar. O leproso saiu mancando pela porta e a fechou atrás de si. Meus olhos instintivamente procuraram o sofá onde jazia o homem que havia despertado minhas suspeitas mais cedo naquele dia. Eu poderia jurar que aqueles olhos frios e acerados brilharam ameaçadoramente antes de se fecharem. Atravessei o sofá em um passo e me inclinei sobre o homem prostrado. Algo em seu rosto parecia anormal. Um bronzeado saudável parecia sublinhar a palidez da pele. "Yum Chatu!" gritei. "Um espião está na casa!" As coisas aconteceram então com uma velocidade estonteante. O homem no sofá, com um movimento de tigre, levantou-se de um salto e um revólver brilhou em sua mão.
Um braço musculoso me jogou para o lado enquanto eu tentava agarrá-lo, e uma voz áspera e decisiva soou sobre o murmúrio que rompeu. Você aí! Pare! Pare! A pistola na mão do estranho estava apontada para o leproso, que se dirigia para a porta a passos largos. Tudo ao redor era confusão. Yun Shatu gritava ruidosamente em chinês, e os 4 rapazes chineses e Yusef Ali corriam de todos os lados, com facas brilhando em suas mãos. Tudo isso eu vi com uma clareza sobrenatural, mesmo enquanto observava o rosto do estranho. Como o leproso fugitivo não dava sinais de parar, vi os olhos se endurecerem em pontos de aço de determinação, mirando ao longo do cano da pistola as feições marcadas pela determinação sombria do matador. O leproso estava quase na porta externa, mas a morte o atingiria antes que pudesse alcançá-la. E então, no momento em que o dedo do estranho apertou o gatilho, lancei-me para frente e meu punho direito atingiu seu queixo. Ele caiu como se tivesse sido atingido por um martelo demolidor, o revólver explodindo inofensivamente no ar. Naquele instante, com o clarão ofuscante que às vezes nos atinge, soube que o leproso não era outro senão o homem atrás do biombo. Inclinei-me sobre o homem caído, que, embora não totalmente inconsciente, ficara temporariamente indefeso com aquele golpe terrível. Ele lutava atordoado para se levantar, mas eu o empurrei bruscamente para baixo novamente, e, agarrando a barba postiça que ele usava, a arranquei. Um rosto magro e bronzeado foi revelado, cujas linhas fortes nem mesmo a sujeira artificial e a tinta gordurosa conseguiam alterar. Yusef Ali inclinava-se sobre ele agora, a adaga na mão, olhos semicerrados de assassinato. A mão morena e musculosa ergueu-se. Segurei seu pulso. Calma, seu demônio negro. O que você vai fazer? Este é John Gordon, sibilou ele. O maior inimigo do mestre. Ele deve morrer, maldito seja. John Gordon. O nome me era familiar de alguma forma, mas eu não parecia conectá-lo com a polícia de Londres, nem explicar a presença do homem na casa de drogas de Yun Shatu. No entanto, em um ponto eu estava determinado. Não mate, de jeito nenhum. Levante-se. Essa última frase foi dirigida a Gordon, que com a minha ajuda cambaleou, ainda muito tonto. Aquele soco teria derrubado um touro, eu disse maravilhado. Eu não sabia que tinha isso em mim. O falso leproso havia desaparecido. E Yun Shatu ficou me olhando, imóvel como um ídolo, com as mãos nas mangas largas, e Yusef Ali ficou para trás, resmungando palavras assassinas e brandindo o fio da adaga, enquanto eu conduzia Gordon para fora da sala de ópio e através do bar de aparência inocente que ficava entre aquela sala e a rua. Na rua eu lhe disse: não tenho a mínima ideia de quem você é ou o que está fazendo aqui, mas veja como este lugar é insalubre para você. De agora em diante, aceite meu conselho e fique longe. Sua única resposta foi um olhar inquisitivo, e então ele se virou e caminhou rapidamente, embora um tanto cambaleante, pela rua. Capítulo 6. A Garota dos Sonhos. Cheguei a essas terras recentemente, vindo de uma tulha obscura e definitiva. Paul. Do lado de fora de meu quarto soaram passos leves. A maçaneta girou cautelosa e lentamente. A porta se abriu. Eu me endireitei com um sobressalto. Lábios vermelhos entreabertos, olhos escuros como mares límpidos de maravilha, uma massa de cabelos brilhantes. Emoldurada na minha porta, sem graça, estava a garota dos meus sonhos. Ela entrou e, virando-se com um movimento sinuoso, fechou a porta. Eu me lancei para a frente com as mãos estendidas e então parei quando ela levou um dedo aos lábios. Você não deve falar alto. Ela quase sussurrou. Ele não disse que eu não podia ir.
não encantou. Sua voz era suave e musical, com um leve toque de sotaque estrangeiro que eu achei encantador. Quanto à própria garota, cada entonação, cada movimento proclamava o Oriente. Ela era um sopro perfumado do Oriente, dos cabelos negros como a noite, presos acima da testa de alabastro, aos pezinhos envoltos em chinelos de salto alto e pontudo. Ela retratava o mais alto ideal de beleza asiática. Um efeito que era intensificado em vez de atenuado pela blusa e saia inglesas que ela usava. "Você é linda", disse eu atordoado. "Quem é você?" Eu sou Zuleika. Respondeu ela com um sorriso tímido. Eu fico feliz que você goste de mim. Fico feliz que você não tenha mais sonhos com a Xixi. Estranho que uma coisa tão pequena tenha feito meu coração disparar assim. "Devo tudo a você, Zuleika", disse eu com a voz rouca. "Se eu não tivesse sonhado com você a cada hora desde que você me tirou da sarjeta, eu não teria a força de sequer esperar me libertar de minha maldição." Ela corou lindamente e entrelaçou os dedos brancos como se estivesse nervosa. Você vai embora da Inglaterra amanhã? Disse ela de repente. "Sim, Hassim não voltou ainda com minha passagem." Hesitei de repente, lembrando-me da ordem de silêncio. Sim, eu sei. Ela sussurrou rapidamente, arregalando os olhos. E John Gordon esteve aqui? Ele viu você? Sim. Ela se aproximou de mim com um movimento rápido e ágil. Você vai se passar por um certo homem? Escute, enquanto estiver fazendo isso, nunca deixe Gordon te ver. Ele te reconheceria. Não importa qual seja seu disfarce, ele é um homem terrível. Eu não entendo, eu disse completamente perplexo. Como o mestre me livrou do meu desejo por Ashish? Quem é esse Gordon e por que ele veio aqui? Por que o mestre vem disfarçado de leproso e quem é ele? Acima de tudo, por que eu vou me passar por um homem que nunca vi ou ouvi falar? Eu não posso, não ouso te dizer. Ela sussurrou com o rosto empalidecendo. Em algum lugar da casa soaram os tons fracos de um gongo chinês. A garota alarmou-se como uma gazela assustada. Preciso ir, ele me chama. Ela abriu a porta, entrou correndo e parou por um instante para me eletrizar com sua exclamação apaixonada. Tenha cuidado, tenha muito cuidado, Sahib. Então, ela se foi. Capítulo 7. O Homem da Caveira. Que martelo, que corrente! Em que fornalha estava teu cérebro? Que bigorna! Que garra terrível ousa apertar seus terrores mortais? Blake. Um tempo depois que minha bela e misteriosa visitante partiu, sentei-me em meditação. Acreditava ter finalmente encontrado uma explicação para parte do enigma, pelo menos. Esta era a conclusão a que havia chegado. Yun Shatu, o senhor do ópio, era simplesmente o agente ou servo de alguma organização ou indivíduo, cujo trabalho era em uma escala muito maior do que simplesmente fornecer viciados em drogas no Templo dos Sonhos. Este homem ou estes homens precisavam de colaboradores entre todas as classes de pessoas. Em outras palavras, eu estava sendo admitido com um grupo de contrabandistas de ópio em uma escala gigantesca. Gordon, sem dúvida, estivera investigando o caso e sua presença por si só mostrava que não se tratava de um caso comum, pois eu sabia que ele ocupava um alto cargo no governo inglês, embora eu não soubesse exatamente qual. Ópio ou não, decidi cumprir minha obrigação para com o mestre. Meu senso moral havia sido embotado pelos caminhos obscuros que percorri, e a ideia de um crime desprezível não me passava pela cabeça.
eu estava de fato endurecido. Além disso, a mera dívida de gratidão foi multiplicada por 1000 ao pensar na garota. Ao mestre eu devia o fato de ser capaz de me levantar e olhar em seus olhos claros como um homem deveria. Portanto, se ele desejasse meus serviços como contrabandista de drogas, deveria tê-los. Sem dúvida, eu deveria personificar um homem tão em alta estima governamental que as ações habituais dos funcionários da alfândega seriam consideradas desnecessárias. Deveria eu trazer algum raro produtor de sonhos para a Inglaterra? Esses pensamentos pairavam em minha mente enquanto eu descia as escadas, mas sempre por trás deles pairavam outras suposições mais sedutoras. Qual era o motivo da garota estar ali naquele lugar vil? Uma rosa em um monte de lixo. E quem era ela? Ao entrar no bar externo, Racine entrou com as sobrancelhas franzidas em uma expressão sombria de raiva, e eu acreditava de medo. Ele carregava um jornal dobrado na mão. Eu disse para você esperar na sala de ópio, rosnou. Você demorou tanto que eu subi para o meu quarto. Você tem o bilhete? Ele apenas resmungou e passou por mim, entrando na sala de ópio, e, parado na porta, eu o vi atravessar o andar e desaparecer no quarto dos fundos. Fiquei ali, meu espanto aumentando, pois, ao passar por mim, notei um item na capa do jornal, contra o qual seu polegar preto estava pressionado com força, como se para marcar aquela coluna especial de notícias. E com a celeridade anormal de ação e julgamento que parecia ser a minha naqueles dias, li naquele instante fugaz. Comissário especial africano encontrado assassinado. O corpo do Major Ferland Morley foi descoberto ontem no porão de um navio em decomposição em Bordeaux. Não vi mais detalhes, mas isso por si só foi o suficiente para me fazer pensar. O caso parecia estar assumindo um aspecto feio. No entanto... Mais um dia se passou. Às minhas perguntas, Racine rosnou que os planos haviam sido alterados e que eu não deveria ir para a França. Então, tarde da noite, ele veio me convidar mais uma vez para a sala do mistério. Fiquei diante do biombo de laca, a fumaça amarela acre em minhas narinas, os dragões entrelaçados se contorcendo ao longo das tapeçarias, as palmeiras se erguendo densas e opressivas. Houve uma mudança em nossos planos, disse a voz oculta. Você não navegará como foi decidido antes, mas tem outro trabalho que você pode fazer. Talvez esse seja mais do seu agrado, pois admito que você me decepcionou um pouco em termos de sutileza. Você interferiu outro dia de uma maneira que sem dúvida me causará grande inconveniência no futuro. Não disse nada, mas um sentimento de ressentimento começou a me invadir. Mesmo depois da garantia de um de meus servos mais confiáveis, continuou a voz sem tom, sem nenhum sinal de emoção, exceto um tom ligeiramente ascendente. Você insistiu em libertar meu inimigo mais mortal. Seja mais cauteloso no futuro. Eu salvei sua vida, disse eu com raiva. E só por essa razão eu ignorarei seu erro. Desta vez. Uma fúria lenta de repente me invadiu. Desta vez, aproveite ao máximo, pois garanto que não haverá uma próxima. Tenho uma dívida maior com você do que jamais poderei pagar, mas isso não me torna seu escravo. Salvei sua vida. A dívida está quase paga. Siga seu caminho e eu sigo o meu. Uma risada baixa e hedionda me respondeu como um silvo reptiliano. Seu tolo! Você pagará com o trabalho de toda a sua vida. Você diz que não é meu escravo? Eu digo que é. Assim como o negro acima ali ao seu lado é meu escravo. Assim como a jovem Zuleika é também minha escrava, que o enfeitiçou com sua beleza. Essas palavras enviaram uma onda de sangue quente ao meu cérebro, e eu estava consciente de uma onda de fúria que engolfou completamente minha razão por um segundo.
Assim como todos os meus humores e sentidos pareciam aguçados e exagerados naqueles dias, agora essa explosão de raiva transcendia todos os momentos de fúria que eu já tivera antes. "Demônios do inferno!" gritei. "Seu demônio, quem é você e qual é seu poder sobre mim? Eu te verei ou morrerei." Hassim saltou sobre mim, mas eu o joguei para trás e, com um passo, alcancei a tela e a joguei para o lado com uma força incrível. Então me encolhi, com as mãos estendidas, gritando. Uma figura alta e magra estava diante de mim, uma figura vestida grotescamente em um vestido de brocado de seda que caía até o chão. Das mangas desse vestido saíam mãos que me enchiam de um horror arrepiante. Mãos longas e predatórias, com dedos finos e ossudos e garras curvas, pele murcha de um pergaminho amarelo acastanhado, como as mãos de um homem morto há muito tempo. As mãos, mas, oh meu Deus, o rosto, um crânio ao qual nenhum vestígio de carne parecia permanecer, mas no qual uma pele esticada, amarelo acastanhada, crescia rapidamente, gravando cada detalhe daquela terrível caveira. A testa era alta e, de certa forma, magnífica, mas a cabeça era curiosamente estreita nas têmporas, e sob as sobrancelhas finas, grandes olhos brilhavam como poças de fogo amarelo. O nariz era alto e muito fino. A boca era um mero corte incolor entre lábios finos e cruéis. Um pescoço longo e ossudo sustentava essa visão assustadora e completava o efeito de um demônio reptiliano de algum inferno medieval. Eu estava cara a cara com o homem com cara de caveira dos meus sonhos. Capítulo 8. Sabedoria Negra. Pelo pensamento, uma ruína rastejante, pela vida, um lamaçal saltitante, por um coração partido no peito do mundo e o fim do desejo do mundo. Chesterton. O terrível espetáculo afastou por um instante todos os pensamentos de rebelião de minha mente. Meu próprio sangue congelou em minhas veias e fiquei imóvel. Ouvi Hassim rir sombriamente atrás de mim. Os olhos no rosto cadavérico brilharam diabolicamente para mim, e eu empalideci com a fúria satânica concentrada neles. Então o horror riu sibilantemente. "Eu lhe dou uma grande honra, Sr. Costigan. Entre muito poucos, até mesmo entre meus próprios servos, o senhor pode dizer que viu meu rosto e sobreviveu. Acho que me será mais útil vivo do que morto." Fiquei em silêncio, completamente nervoso. Era difícil acreditar que aquele homem estivesse vivo, pois sua aparência certamente desmentia tal pensamento. Ele parecia horrivelmente com uma múmia. No entanto, seus lábios se moviam quando ele falava, e seus olhos flamejavam com uma vida hedionda. "Você fará o que eu digo", disse ele abruptamente, e sua voz assumiu um tom de comando. "Você sem dúvida conhece ou sabe a respeito de Sir Haldred Frenton?" Sim. Todo homem culto na Europa e na América conhecia os livros de viagem de Sir Haldred Frenton, autor e mercenário. "Você irá à propriedade de Sir Haldred esta noite Sim. e o matará." Eu cambaleei literalmente. Essa ordem era inacreditável, indizível. Eu havia me rebaixado o suficiente para contrabandear ópio, mas assassinar deliberadamente um homem que eu nunca tinha visto, um homem conhecido por seus atos de bondade? Isso era monstruoso demais, até mesmo para ser contemplado. "Você não recusa?" O tom era tão repugnante e zombeteiro quanto o silvo de uma serpente. "Recusar?" gritei, finalmente recuperando a voz. "Recusar, seu demônio encarnado? Claro que recuso! Você..." Algo na fria segurança de seus modos me deteve, me congelou em um silêncio apreensivo. "Seu tolo!" disse ele calmamente.
Eu quebrei as correntes de Ashish. Sabe como? Daqui a 4 minutos você saberá e amaldiçoará o dia em que nasceu. Não achou estranha a rapidez do cérebro, a resiliência do corpo? O cérebro que deveria estar enferrujado e lento, o corpo que deveria estar fraco e indolente por anos de abuso? Aquele golpe que derrubou John Gordon, você não se maravilhou com sua força? A facilidade com que você dominou os discos do Major Morley? Você não se maravilhou com isso? Seu tolo, você está preso a mim. Você está preso a mim por correntes de aço, sangue e fogo. Eu o mantive vivo e são. Eu, apenas eu. A cada dia, o elixir salva-vidas lhe foi dado em seu vinho. Você não poderia viver e manter a razão sem ele. E eu, somente eu conheço seu segredo. Ele olhou para um relógio estranho que estava sobre uma mesa ao seu lado. Desta vez, pedi a Yun Shatu que deixasse o elixir. Eu previ sua rebelião. A hora está próxima. Ele ataca. Ele disse mais alguma coisa, mas eu não ouvi. Não vi nem senti no sentido humano da palavra. Eu me contorci a seus pés, gritando e balbuciando nas chamas de infernos com os quais os homens jamais sonharam. Sim, eu sabia agora. Eles simplesmente me deram uma droga tão mais forte que afogava o haxixe. Minha habilidade sobrenatural era explicável agora. Eu simplesmente estivera agindo sob o estímulo de algo que combinava todos os infernos em sua composição, que estimulava algo como heroína, mas cujo efeito passava despercebido pela vítima. O que era eu não fazia ideia, nem acreditava que alguém soubesse, exceto aquele ser infernal que me observava com uma diversão sombria. Mas ele havia mantido meu cérebro unido, incutido em meu sistema a necessidade dele, e agora meu desejo terrível dilacerava minha alma. Nunca em meus momentos de pior choque de guerra ou em meus momentos de desejo por haxixe experimentara algo assim. Queimei com o calor de 1000 infernos e congelei com uma frieza mais fria que qualquer gelo, 100 vezes mais. Desci para os poços mais profundos da tortura e subi para os penhascos mais altos do tormento. 1 milhão de demônios gritando me cercaram, gritando e esfaqueando. Osso por osso, veia por veia, célula por célula, senti meu corpo se desintegrar e voar em átomos sangrentos por todo o universo. E cada célula separada era um sistema inteiro de nervos trêmulos e gritantes. E eles se reuniam de vazios distantes e se reuniam com um tormento maior. Através das névoas sangrentas e ardentes, ouvi minha própria voz gritando, um lamento monótono. Então, com os olhos arregalados, vi um cálice dourado, segurado por uma mão em forma de garra, surgir. Um cálice cheio de um líquido âmbar. Com um grito bestial, agarrei-o com as 2 mãos, vagamente ciente de que a haste de metal cedia sob meus dedos, e levei a borda aos lábios. Bebi com pressa frenética o líquido escorrendo sobre meu peito. Capítulo 9. Catulos do Egito. A noite será 3 vezes noite sobre você, e o céu um manto de ferro. Chesterton. O cara de caveira ficou me observando criticamente enquanto eu me sentava ofegante em um sofá, completamente exausto. Ele segurava a taça e examinava a haste dourada, que estava esmagada e deformada. Isso meus dedos maníacos fizeram no instante em que a bebi. Força sobre-humana, mesmo para um homem em sua condição, disse ele com uma espécie de pedantismo rangente.
Duvido que até mesmo Hassim aqui pudesse igualá-la. Você está pronto para suas instruções agora? Assenti sem palavras. A força infernal do elixir já corria por minhas veias, renovando minha força esgotada. Eu me perguntava quanto tempo um homem poderia viver enquanto eu vivia sendo constantemente queimado e reconstruído artificialmente. Você receberá um disfarce e irá sozinho para a propriedade Frenton. Ninguém suspeita de qualquer plano contra Sir Haldred. E sua entrada na propriedade e na casa em si será relativamente fácil. Você não usará o disfarce, que será único, até que esteja pronto para entrar na propriedade. Então, irá até o quarto de Sir Haldred e o matará, quebrando seu pescoço com as próprias mãos. Isso é essencial. A voz continuava monótona, dando ordens medonhas de uma forma assustadoramente casual e prática. O suor frio brotou em minha testa. Você então deixará a propriedade, tomando cuidado de deixar a marca da sua mão em algum lugar bem visível. E o automóvel, que estará esperando por você em algum lugar seguro lá por perto, o trará de volta para cá, tendo você primeiro removido o disfarce. Tenho, para o caso de complicações posteriores, uma quantidade enorme de homens que jurarão que você passou a noite inteira no Templo dos Sonhos e nunca saiu de lá. Mas não deve haver detecção. Vá com cautela e execute sua tarefa com segurança, pois você conhece a alternativa. Não retornei à casa de ópio, mas fui levado por corredores sinuosos, cobertos de pesadas tapeçarias, até uma pequena sala contendo apenas um sofá oriental. Hassim me deu a entender que eu deveria permanecer lá até depois do anoitecer, e então me deixou. A porta estava fechada, mas não fiz nenhum esforço para descobrir se estava trancada. O mestre, com cara de caveira, me segurou com algemas mais fortes do que fechaduras e ferrolhos. Sentado no sofá, no cenário bizarro de uma câmara que poderia ter sido um quarto em uma zenana indiana, encarei a realidade de frente e lutei minha batalha. Ainda havia em mim algum traço de masculinidade, mais do que o demônio havia imaginado, e a isso se somavam o desespero e a desesperança sombrios. Escolhi e determinei meu único caminho. De repente, a porta se abriu suavemente. Alguma intuição me disse quem esperar, e não fiquei desapontado. Zuleika estava ali, uma visão gloriosa diante de mim, uma visão que zombava de mim, tornava meu desespero ainda mais negro, e ainda assim me emocionava com um anseio selvagem e uma alegria sem razão. Ela carregava uma bandeja de comida que colocou ao meu lado e então se sentou no sofá, seus grandes olhos fixos em meu rosto. Ela era uma flor na toca de uma serpente e sua beleza tomou conta de meu coração. Stephen! Sussurrou ela e eu me emocionei quando ela pronunciou meu nome pela primeira vez. Seus olhos luminosos de repente brilharam com lágrimas e ela pousou a mãozinha no meu braço. Segurei-a com as duas mãos ásperas. Eles lhe deram uma tarefa que você teme e odeia. Gaguejou ela. Quase ri, mas ainda vou enganá-los. Zuleika, diga-me, qual é o significado de tudo isso? Ela olhou ao redor, temerosa. Eu não sei de tudo. Ela hesitou. Sua situação é toda minha culpa, mas eu esperava, Stephen. Eu observei cada vez que você veio à casa de Chateau por meses. Você não me viu, mas eu o vi, e vi em você não o bêbado ou quebrado que seus trapos proclamavam, mas uma alma ferida, uma alma terrivelmente machucada nas muralhas da vida. E do fundo do meu coração eu senti pena de você. Então, quando Hassim abusou de você naquele dia... Novamente lágrimas brotaram em seus olhos. Eu não pude suportar e sabia como você sofria por falta de haxixe. Então, eu paguei aí um chato. E indo até o mestre,
Oh, você vai me odiar por isso. Ela soluçou. Eu disse a ele que você era um homem que poderia ser útil a ele e implorei que um chateau lhe fornecesse o que você precisava. Ele já havia notado você, pois o dele é o olho do traficante de escravos e o mundo inteiro é seu mercado. Então ele ordenou aí um chateau que fizesse o que eu pedisse. E agora... seria melhor se você tivesse permanecido como estava, meu amigo. Não, não, exclamei. Eu conheci alguns dias de regeneração, mesmo que fosse falsa. Eu estive diante de você como um homem, e isso vale todo o resto. E tudo o que eu sentia por ela deve ter transparecido nos meus olhos, pois ela baixou os seus e corou. Não me pergunte como o amor chega a um homem, mas eu sabia que amava a Zuleika, amara aquela misteriosa garota oriental desde a primeira vez que a vi. E de alguma forma eu sentia que ela, em certa medida, correspondia à minha afeição. Essa percepção tornou mais negra e árida a estrada que eu havia escolhido, no entanto, pois o amor puro deve sempre fortalecer um homem. Me encorajou a fazer o que eu precisava fazer. Zuleika, eu disse, falando apressadamente, o tempo voa e há coisas que preciso aprender. Diga-me, quem é você e por que permanece nesse covil de Hades? Eu sou Zuleika, e isso é tudo que sei. Sou circassiana de sangue e nascimento. Quando era bem pequena, fui capturada em um ataque turco e criada em um harém em Istambul. Quando eu ainda era jovem demais para me casar, meu mestre me deu de presente a ele. E quem é ele? Esse homem com cara de caveira? Ele é Catullus do Egito. É tudo que sei. É meu mestre. Um egípcio? Então, o que ele está fazendo em Londres? Por que todo esse mistério? Ela entrelaçou os dedos nervosamente. Stephen, por favor, fale mais baixo. Sempre há alguém ouvindo em todos os lugares. Não sei quem é o mestre, nem por que ele está aqui, nem por que faz essas coisas. Juro por Alá, se eu soubesse, ele contaria. Às vezes, homens de aparência distinta vêm aqui, à sala onde o mestre os recebe. Não a sala onde você o viu. E ele me faz dançar diante deles, e depois flertar um pouco com eles. Eu sempre preciso repetir exatamente o que me dizem. É o que devo sempre fazer. Na Turquia, na Barbária, no Egito, na França e na Inglaterra. O mestre me ensinou francês e inglês e me educou de muitas maneiras. Ele é o maior feiticeiro do mundo e conhece toda a magia antiga e tudo mais. Zuleika, eu disse. Minha raça está acabando em breve, mas deixe-me tirar você disso. Venha comigo e eu juro que vou te tirar desse demônio. Ela estremeceu e escondeu o rosto. Não, eu não posso. Zuleika, perguntei gentilmente, que poder ele tem sobre você, criança? Não. Ela choramingou. Eu não sei, mas eu não posso. Eu nunca consigo escapar dele. Fiquei sentado, perplexo por alguns instantes. Então perguntei, Zuleika, onde estamos agora? Este prédio é um depósito deserto atrás do Templo do Silêncio? Eu pensei que sim. E o que há nos baús do túnel? Eu não sei. Então, de repente, ela começou a chorar baixinho. Você também, um escravo como eu. Você que é tão forte e gentil. Oh, Stephen, eu não aguento. Sorri. Aproxime-se, Zuleika, e eu lhe direi como vou enganar esse Catullus. Ela olhou apreensivamente para a porta. Você precisa falar baixo. Deitarei-me em seus braços e, enquanto você finge me acariciar, sussurre suas palavras para mim. Ela deslizou para o meu abraço e ali, no sofá, trabalhado como um dragão, naquela casa de horror, eu conheci pela primeira vez a glória da forma esguia de Zuleika aninhada em meus braços.
da bochecha macia de Zuleika pressionando meu peito. Sua fragrância estava em minhas narinas, seu cabelo em meus olhos, e meus sentidos vacilaram. Então, com meus lábios escondidos por seus cabelos sedosos, sussurrei rapidamente. Vou primeiro avisar Sir Aldred Frenton, depois encontrar John Gordon e contar a ele sobre este covil. Vou trazer a polícia até aqui e você deve vigiar de perto e estar pronta para se esconder dele, até que possamos invadir o local e matá-lo ou capturá-lo. Então você estará livre. Mas você... Ela ofegou empalidecendo. Você precisa dirigir e só ele... Eu tenho um jeito de superá-lo, criança, respondi. Ela ficou lamentavelmente pálida e sua intuição feminina chegou à conclusão certa. Você vai se matar? E por mais que me doesse ver sua emoção, eu ainda sentia algo torturante por ela se sentir assim por minha causa. Seus braços apertaram meu pescoço. Não, Steven. Ela implorou. É melhor dizer, mesmo... Não a esse preço. É melhor sair limpo enquanto ainda tenho a masculinidade. Ela me encarou desvairada por um instante. Então, pressionando seus lábios vermelhos de repente nos meus, levantou-se de um salto e fugiu do quarto. Estranhos são os caminhos do amor. 2 navios encalhados nas margens da vida. Havíamos inevitavelmente nos separado, e embora nenhuma palavra de amor tivesse sido trocada entre nós, conhecíamos o coração um do outro, através da sujeira e dos trapos, e através dos apetrechos de escravo, conhecíamos o coração um do outro, e, desde o primeiro momento, amávamos tão natural e puramente quanto era pretendido desde o início dos tempos. O início da vida agora e o fim para mim, pois assim que eu completasse minha tarefa, onde eu sentisse novamente os tormentos da minha maldição, amor, vida, beleza e tortura seriam apagados juntos na dura finalidade de uma bala de pistola, espalhando meu cérebro em decomposição. Melhor uma morte limpa do que... A porta se abriu novamente. E Yusuf Ali entrou. Chegou a hora da partida, disse ele brevemente. Levante-se e siga-me. Eu não tinha ideia, claro, quanto à hora. Nenhuma janela se abria do quarto que eu ocupava. Eu não tinha visto nenhuma janela externa. Os cômodos eram iluminados por velas em incensários pendurados no teto. Quando me levantei, o jovem e esguio Mouro lançou um olhar sinistro em minha direção. Isso fica entre nós dois, disse ele sibilantemente. Servos do mesmo mestre que nós. Mas isso diz respeito apenas a nós. Mantenha a distância de Zuleika. O mestre a prometeu a mim nos dias do Império. Meus olhos se estreitaram enquanto eu olhava para o rosto carrancudo e bonito do oriental, e um ódio tão intenso surgiu em mim como eu raramente havia conhecido. Meus dedos se abriram e fecharam involuntariamente, e o Mouro, percebendo o movimento, deu um passo para trás, com a mão na cintura. Agora não. Há trabalho para nós dois. Mais tarde, talvez. Então, em uma repentina rajada fria de ódio, ele disse: Porco, homem macaco, quando o mestre terminar com você, apagarei minha adaga em seu coração. Ri sombriamente. Faça isso logo, então, serpente do deserto, ou esmago sua espinha entre minhas mãos. Capítulo 10. A Casa Sombria. Contra todos os grilhões feitos pelo homem e um inferno feito pelo homem, sozinho, finalmente, sem ajuda, eu me revolto. Mandi. Segui Yusuf Ali pelos corredores sinuosos, descendo os degraus. Catullus não estava na sala dos ídolos, e ao longo do túnel, depois pelos aposentos do Templo dos Sonhos e saindo para a rua, onde os postes de luz brilhavam sombriamente através da neblina e de uma garoa fina. Do outro lado da rua havia um automóvel, com as cortinas bem fechadas. Isso é seu, disse Hassim, que se juntará a nós. Passe por ali com naturalidade.
Não ajo de forma suspeita. O lugar pode estar sendo vigiado. O motorista sabe o que fazer. Então, ele e Yusuf Ali voltaram para o bar e eu dei um único passo em direção ao meio-fio. Citizen. Uma voz que fez meu coração disparar pronunciou meu nome. Uma mão branca acenou das sombras de uma porta. Eu me aproximei rapidamente. Zuleika! Shhh. Ela agarrou meu braço e colocou algo em minha mão. Eu divisei vagamente um pequeno frasco de ouro. Esconda isso rápido. Veio seu sussurro urgente. Não volte. Vá embora e se esconda. Isso está cheio de elixir. Vou tentar conseguir mais para você antes que acabe. E você precisa encontrar uma maneira de se comunicar comigo. Sim, mas como você conseguiu isso? Perguntei espantado. Eu roubei do mestre. Agora, por favor, preciso ir antes que ele sinta minha falta. E ela saltou de volta para a porta e desapareceu. Fiquei indeciso. Tinha certeza de que ela havia arriscado nada menos que a própria vida ao fazer isso, e estava dilacerado pelo medo de que Catullus poderia fazer com ela, caso o roubo fosse descoberto. Mas retornar à casa do mistério certamente levantaria suspeitas, e eu poderia executar meu plano e revidar antes que o cara de caveira descobrisse a duplicidade de sua escrava. Então atravessei a rua até o automóvel que me esperava. O motorista era um negro que eu nunca tinha visto antes, um homem magro, de estatura mediana. O encarei fixamente, imaginando o quanto ele teria visto. Ele não deu nenhuma evidência de ter visto nada, e concluí que, mesmo que tivesse me notado recuando para as sombras, não poderia ter visto o que se passava ali, nem ter sido capaz de reconhecer a garota. Ele apenas assentiu enquanto eu subia no banco de trás, e um momento depois estávamos acelerando pelas ruas desertas e assombradas pela neblina. Concluí que uma trouxa ao meu lado era o disfarce mencionado pelo egípcio. Seria impossível recapturar as sensações que experimentei enquanto cavalgava pela noite chuvosa e enevoada. Eu me sentia como se já estivesse morto, e as ruas vazias e sombrias ao meu redor fossem as estradas da morte, pelas quais meu fantasma fora condenado a vagar para sempre. Uma alegria torturante pairava em meu coração, e um desespero sombrio, o desespero de um homem condenado. Não que a morte em si fosse tão repulsiva. Uma vítima de drogas morre muitas mortes para se esquivar da última, mas era difícil partir, justamente quando o amor havia entrado em minha vida estéril. E eu ainda era jovem. Um sorriso sardônico cruzou meus lábios. Eles também eram jovens, os homens que morreram ao meu lado na terra de ninguém. Puxei a manga e cerrei os punhos, tensionando os músculos. Não havia excesso de peso em meu corpo e grande parte da carne firme havia se desfeito, mas os músculos dos grandes bíceps ainda se destacavam como nós de ferro, parecendo indicar uma força enorme. Mas eu sabia que meu poder era falso, que na realidade eu era um corpo alquebrado de um homem, animado apenas pelo fogo artificial do elixir, sem o qual uma garota frágil poderia me derrubar. O automóvel parou entre algumas árvores. Estávamos nos arredores de um subúrbio exclusivo e já passava da meia-noite. Atrás das árvores, vi uma grande casa assomando sombriamente contra os clarões distantes da noite londrina. É aqui que eu espero, disse o negro. Ninguém pode ver o automóvel da rua ou da casa. Segurando um fósforo para que sua luz não pudesse ser detectada do lado de fora do carro, examinei o disfarce e tive dificuldade em conter uma risada insana. O disfarce era a pele completa de um gorila. Pegando o embrulho debaixo do braço, caminhei pesadamente em direção ao muro que cercava a propriedade Frenton. Alguns passos e as árvores onde o negro se escondia com o carro se fundiram em uma massa escura. Não acreditei que ele pudesse me ver, mas por segurança corri não para o alto portão de ferro da frente, mas para o muro lateral, onde não havia portão. Nenhuma luz entrava na casa. Sir Haldred era solteiro, e eu tinha certeza de que os criados já estavam todos na cama há muito tempo. Atravessei o muro com facilidade e atravessei furtivamente o gramado escuro até uma porta lateral, ainda carregando o macabro disfarce debaixo do braço. A porta estava trancada, como eu havia previsto,
e eu não queria acordar ninguém até estar em segurança dentro da casa, onde o som de vozes não seria ouvido por alguém que pudesse ter me seguido. Segurei a maçaneta com as 2 mãos e, exercendo lentamente a força sobre-humana que possuía, comecei a girá-la. A maçaneta girou em minhas mãos e a fechadura interna se estilhaçou repentinamente com um ruído que parecia o estrondo de um canhão no silêncio. Um instante depois, eu estava lá dentro e fechei a porta atrás de mim. Dei um passo largo na escuridão na direção que eu acreditava ser a escada. Então parei quando um feixe de luz brilhou em meu rosto. Ao lado do feixe, vislumbrei o brilho do cano de uma pistola. Atrás dele, um rosto magro e sombrio flutuava. Fique onde está e levante as mãos. Levantei as mãos, deixando o embrulho escorregar para o chão. Eu só tinha ouvido aquela voz uma vez, mas a reconheci. Soube instantaneamente que o homem que segurava aquela luz era John Gordon. Quantos estão com você? Sua voz era ríspida, autoritária. Estou sozinho, respondi. Leve-me para uma sala onde não se possa ver a luz de fora e lhe direi algumas coisas que você quer saber. Ele ficou em silêncio. Então, pedindo-me que pegasse o embrulho que eu havia deixado cair, deu um passo para o lado e fez sinal para que eu o precedesse na sala ao lado. Lá ele me indicou uma escada e no patamar superior abriu uma porta e acendeu as luzes. Encontrei-me em uma sala cujas cortinas estavam bem fechadas. Durante essa jornada, a vigilância de Gordon não havia diminuído, e agora ele estava de pé, ainda me cobrindo com seu revólver. Vestido com trajes convencionais, ele se revelou um homem alto, magro, mas de constituição forte, mais alto do que eu, mas não tão pesado, com olhos cinza-aço e feições bem definidas. Algo naquele homem me atraiu, mesmo quando notei um hematoma em seu maxilar, onde meu punho o atingira em nosso último encontro. Não acredito, disse ele secamente, que essa aparente falta de jeito e sutileza seja real. Sem dúvida você tem seus próprios motivos para querer que eu esteja em um quarto isolado neste momento, mas Sir Haldred está eficientemente protegido, mesmo agora. Fique parado. Com o rosto pressionado contra meu peito, ele passou a mão pelas minhas vestes em busca de armas escondidas, parecendo ligeiramente surpreso ao não encontrar nenhuma. Ainda assim, murmurou como se fosse para si mesmo. Um homem que pode arrombar uma fechadura de ferro com as próprias mãos tem pouca necessidade de armas. Você está desperdiçando tempo valioso, eu disse impaciente. Fui enviado aqui esta noite para matar Sir Haldred Frenton. Por quem? A pergunta me foi lançada pelo homem que às vezes se disfarça de leproso. Ele assentiu com um brilho nos olhos cintilantes. Minhas suspeitas estavam corretas, então. Sem dúvida. Ouça-me com atenção. Você deseja a morte ou a prisão daquele homem? Gordon riu sombriamente. Para alguém que carrega a marca do escorpião na mão, minha resposta seria supérflua. Então, siga minhas instruções e seu desejo será atendido. Seus olhos se estreitaram desconfiados. Então, esse era o significado desta entrada aberta e da não resistência, disse ele lentamente. A droga que dilata seus globos oculares distorce sua mente a ponto de você pensar em me levar para uma emboscada? Pressionei as mãos contra as têmporas. O tempo corria e cada momento era precioso. Como eu poderia convencer aquele homem da minha honestidade? Escute, meu nome é Stephen Costigan, da América. Eu era frequentador do bar de Yum Chatu e viciado em haxixe, como você adivinhou. Mas agora sou escravo de uma droga ainda mais forte. Em virtude dessa escravidão, o homem que você conhece como falso leproso, a quem Yum Chatu e seus amigos chamam de mestre, ganhou domínio sobre mim e me enviou aqui para assassinar Sir Haldred. Só Deus sabe o porquê. Mas ganhei um tempo de trégua ao tomar posse de um pouco dessa droga que preciso ter para viver. E temo e odeio esse mestre. Ouça-me e juro por todas as coisas sagradas e profanas que antes do nascer do sol o falso leproso estará em seu poder. Percebi que Gordon estava impressionado apesar de tudo.
Fale rápido, ele gritou. Ainda assim eu podia sentir sua descrença e uma onda de futilidade me invadiu. Se não quiser agir comigo, eu disse, deixe-me ir e de alguma forma encontrarei um jeito de chegar até o mestre e matá-lo. Meu tempo é curto, minhas horas estão contadas e minha vingança ainda não se concretizou. Deixe-me ouvir seu plano e fale rápido, respondeu Gordon. É bem simples. Voltarei ao covil do mestre e direi a ele que realizei o que ele me enviou para fazer. Você deve seguir de perto com seus homens e, enquanto converso com o mestre, cerquem a casa. Então, ao sinal, invadam a casa e matem-no ou capturem-no. Gordon franziu a testa. Onde fica esta casa? O armazém nos fundos da casa de Yunchatu foi convertido em um verdadeiro palácio oriental. O armazém, exclamou ele. Como pode ser? Eu já tinha pensado nisso antes, mas examinei-o cuidadosamente por fora. As janelas estão bem trancadas e aranhas construíram teias sobre elas. As portas estão pregadas com pregos por fora e os lacres que marcam o armazém como deserto nunca foram quebrados ou perturbados de forma alguma. Eles cavaram um túnel por baixo, respondi. O Templo dos Sonhos está diretamente conectado ao armazém. Atravessei o beco entre os dois prédios, disse Gordon, e as portas do armazém que dão para aquele beco estão, como eu disse, pregadas por fora, exatamente como os donos as deixaram. Aparentemente não há saída pelos fundos do Templo dos Sonhos. Um túnel conecta os prédios, com uma porta na sala dos fundos de Yunchatu e outra na sala dos ídolos do armazém. Estive na sala dos fundos de Yunchatu e não encontrei a tal porta. A mesa está sobre ela. Você notou a mesa pesada no centro da sala? Se você a tivesse virado, a porta secreta teria se aberto no chão. Agora, esse é o meu plano. Entrarei pelo Templo dos Sonhos e encontrarei o mestre na sala dos ídolos. Você terá homens secretamente posicionados em frente ao armazém e outros na outra rua, em frente ao Templo dos Sonhos. O prédio de Yunchatu, como você sabe, fica de frente para o mar, enquanto o armazém, voltado para a direção oposta, fica de frente para uma rua estreita que corre paralela ao rio. Ao meu sinal, que os homens desta rua arrombem à frente do armazém e invadam, enquanto simultaneamente aqueles em frente ao de Yunchatu invadam o Templo dos Sonhos, que estes se dirijam para a sala dos fundos, atirando sem piedade em qualquer um que tente detê-los, e lá abram a porta secreta, como eu disse. Não havendo, até onde sei, outra saída do covil do mestre, ele e seus servos necessariamente tentarão escapar pelo túnel. Assim, teremos ambos os lados. Gordon ruminou enquanto eu observava seu rosto com interesse ofegante. Isso pode ser apenas uma armadilha, ele se importou. Ou uma tentativa de me afastar de Sir Haldred, mas... Prendi a respiração. Sou um jogador por natureza, disse ele lentamente. Vou seguir o que vocês americanos chamam de palpite, mas Deus o ajude se estiver mentindo para mim. Eu me endireitei. Graças a Deus, agora me ajude com esse disfarce, pois devo usá-lo quando voltar para o automóvel que me espera. Seus olhos se estreitaram enquanto eu sacudia a horrível máscara e me preparava para vesti-la. Isso mostra, como sempre, o toque da mão do mestre. Sem dúvida, você foi instruído a deixar marcas de suas mãos envoltas nessas manoplas horríveis, não é? Sim, embora eu não tenha ideia do porquê. Acho que sim. O mestre é famoso por não deixar pistas reais para marcar seus crimes. Um grande macaco escapou de um zoológico vizinho no início da noite e parece óbvio demais para mero acaso, à luz desse disfarce. O macaco teria sido culpado pela morte de Sir Haldred. A coisa foi facilmente apreendida e a ilusão de realidade que criou foi tão perfeita que me fez estremecer ao me olhar no espelho. São 2 horas, disse Gordon. Considerando o tempo que levará para você voltar a Limehouse e o tempo que levarei para posicionar meus homens, prometo que às 4h30 a casa estará cercada de perto. Dê-me uma ajudinha. Espere aqui até eu sair desta casa, para que eu chegue pelo menos no mesmo tempo que você. Ótimo. Impulsivamente agarrei sua mão.
Sem dúvida haverá uma garota lá que não está de forma alguma implicada com as maldades do mestre, mas apenas uma vítima de circunstâncias, como as que eu fui. Trate-a com delicadeza. Será feito. Qual sinal devo esperar? Não tenho como lhe dar um sinal e duvido que algum som na casa possa ser ouvido da rua. Deixe seus homens fazerem o ataque às 5 em ponto. Virei-me para ir embora. Um homem está esperando por você com um carro, imagino. É provável que ele suspeite de alguma coisa? Eu tenho um jeito de descobrir, e se ele suspeitar, respondi sombriamente, voltarei sozinho para o Templo dos Sonhos. Bem, assim chegamos ao final dessa primeira postagem da novela Schoolface, de Robert E. Howard. Aqui nós apresentamos para vocês exatamente o equivalente do que foi publicado na Weird Tales em outubro de 29. Nos próximos 2 sábados nós vamos apresentar mais 2 postagens com o material que saiu em novembro e dezembro desse ano. Espero que vocês tenham gostado e não percam a continuação. Abraço a todo mundo, saudações.